Nanã. Pam, pam, param, pam, 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 paranana. Pam, pam, param, pam, pam, paranana. Pam, pam, param, pam, pam, paranana. Papai Wolf, vai começar mais uma aula do professor Calvé. Esbofete, minha filha, corre, vamos falar dos ciclos biogeoquímicos. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Galerinha, e aí, como é que está o cronograma de estudo? Como é que está a agenda de vocês? Está tudo mutuada? Vamos de podcast? Amantes da biologia, vão salvando aí os podcasts. Galerinha, eu acredito que eu já tenho aí mais de 100 podcasts, áudios com dicas valiosas. De biologia, é claro, para o vestibular e Enem. Então veja bem, vocês têm que ter uma net de qualidade, galerinha, para poder estar estudando por podcast. Quando em casa, vocês acessam a internet, vocês usam lá o PC de vocês, de preferência, para acessar, verificar as imagens daquele assunto que o professor está falando no podcast. Agora, quando vocês estiverem na rua, vocês podem estar ouvindo o podcast, um fonezinho de ouvido, no busão. Então tem muita gente fazendo isso daí. Eu acredito que deva estar ajudando sim vocês. Podcast de hoje sobre os ciclos químicos, ciclos biogeoquímicos, ciclos biológicos, né? São assuntos relacionados ao Enem vestibular, com certeza. Será que ainda cai esse ciclo do nitrogênio? Será que vocês já entenderam o que é importante que se estude no ciclo do nitrogênio? Algumas questões do Enem passadas que falam sobre ciclos biogeoquímicos. Então é o seguinte, é muito assunto, é muita coisa, e a gente usa aqui algumas referências, né? Sempre que eu faço podcast, eu gosto de usar algumas referências. Depois eu posso estar enviando para vocês material em PDF. Só solicitar. O que eu quero que vocês façam, na verdade, é comentem os podcasts e compartilhem nosso material, que é justamente para o professor continuar motivado, galerinha, a continuar o nosso projeto aqui de ajudar muita gente. Então, estou com as referências aqui para a gente começar a comentar alguma coisa. Galerinha, eu estou com 4 referências. Não sei nem para onde eu começar. Mas tudo que eu falar aqui vocês vão estar aproveitando, com certeza. Galerinha. Vou começar com esse ciclo do nitrogênio aqui, falar alguma coisa sobre ele. Estava até estudando aqui, porque o professor estuda, sabe? O que é importante a gente saber? A gente sabe que o nitrogênio, diferente do que muitos pensam, o gás mais abundante, o N2, na atmosfera é o nitrogênio, não é um outro gás. Cerca de 78% do nosso ar atmosférico está na forma de N2. O problema é que nem todos os seres vivos conseguem assimilar o nitrogênio e transformá-lo. Ele não é assimilável pela maioria dos seres vivos. Isso é um detalhe. Certo? Só alguns seres vivos tem algumas características que fazem isso, que transformam esse N2 em sais nitrogenados, que é o que interessa, tanto para os animais quanto para as plantas e principalmente para o homem, né? Entenderam? Então, veja bem, apenas algumas espécies de bactérias, né, são capazes de aproveitar diretamente o N2. Esse processo é conhecido como fixação do nitrogênio. Galerinha, se eu não me engano, eu preciso ler sobre isso, mas depois vocês podem estar lendo. Parece que tem um molusco também que faz isso aí. Essa fixação biológica do nitrogênio atmosférico, transformando em sais nitrogenados, em composto químico. Dê uma olhadinha depois aí se existe realmente esse molusco. Que até então a gente conhece as bactérias, né, que fazem essa fixação biológica do nitrogênio. Bom, esse N2 é transformado em quê, primeiramente? Ao detalhe do estudo do ciclo. Algumas coisas aqui, generalizando, mais importantes que vocês saibam. Olha, esse N2, ele é transformado primeiramente em
amônia. O N2 é transformado em amônia, que é NH3, amônia NH3. Então esta amônia, ela vai estar disponível no meio ambiente, né? Mas primeiramente ela pode ser transformada em nitrito, que é NO2 menos, e nitrato, que é NO3 menos. Quem faz essa biotransformação? As bactérias quimiosintetizantes, galerinha. Esse processo é chamado de nitrificação. Entenderam? Então, a amônia, o nitrogênio atmosférico, ele é transformado em amônia, certo? Primeiramente ele é transformado em amônia. Então essa amônia, ela pode ser ainda transformada em nitrito, repetindo, que é NO2 menos, e nitrato, que é NO3 menos. Por ação de quem? Das bactérias quimiosintetizantes. Existem vários gêneros. Vamos já lá chegar lá, tá? Esse processo é chamado de quê? Nitrificação. As plantas, galerinha, elas obtêm o nitrogênio sob a forma de amônia ou também de nitrato. Como é que as plantas obtêm o nitrogênio, galerinha? Sob a forma de amônia ou de nitrato. Esses ingredientes, amônia e nitrato, é que são usados para a síntese de compostos nitrogenados. Que compostos nitrogenados são esses, professor? Galerinha, os aminoácidos, proteínas, os nucleotídeos. Agora, os animais, eles já vão obter essas proteínas quando eles ingerem, né, o alimento, certo? Principalmente vindo das plantas, né? Cereais, aí vem outros alimentos. Aí vem toda uma cadeia de distribuição desse alimento biotransformado, até chegar no homem. Então o homem também precisa. Mas assim, essa fixação do nitrogênio, como é que ela se dá? Anotem. Existem bactérias do solo. Veja bem, uma coisa são as bactérias presentes no solo. Anotem bem aí. Outra coisa são as bactérias que estão em raízes de plantas. Vocês têm que atentar para isso, para essa observação. Existem bactérias de determinados gêneros, essas bactérias estão presentes no solo, elas são necessárias. Mas outras bactérias de outros gêneros, elas estão em raízes de determinadas plantas, nos nódulos dessas raízes. Então vejam bem, as bactérias do solo, dos gêneros Azotobacter sp, Clostridium sp, as cianobactérias também do solo, Anabaema sp, Nostocoppia sp, são os raros organismos, né, que conseguem assimilar nitrogênio atmosférico e produzir compostos nitrogenados. Agora, aquelas bactérias que estão presentes em nódulos de raiz de plantas é o que a gente conhece como nitrobactérias do gênero Rhizóbio, muito conhecida nos vestibulares. Rhizóbio não está no solo. Rhizóbio está em raízes, em nódulos de raiz de plantas leguminosas, por exemplo, como feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, alfafa, entre outras leguminosas. Belezinha? Então veja bem. Vá lá no Google Imagem e busquem raízes de leguminosas com nódulos. O podcast é assim, quem está em casa. Vocês vão observar que no interior dessas raízes, né, existem bactérias fixadoras de nitrogênio. Bem aí tem uma associação biológica, uma interação biológica, uma relação ecológica, já entre bactérias e raízes de plantas. Tanto a planta quanto a bactéria se beneficiam, certo, galerinha? Eu não lembro se eu tenho podcast sobre relação ecológica, mas eu tenho muito material de relação ecológica. Tem algumas particularidades. Eu lembro que eu tenho uma de mutualismo, só de mutualismo, um podcast muito legal. Olha, a planta ela recebe pronto os compostos nitrogenados de que necessita. Enquanto as bactérias recebem o quê? Matéria orgânica sintetizada pela planta durante a fotossíntese. Está aí a relação biológica, que a gente chama de bacteriorrizas, né?
É isso aí. Anotem essas observaçõezinhas aí. Galerinha, outra observação importante relacionada ao ciclo do nitrogênio e essa fixação, transformação, fixação biológica do N2 em sais nitrogenados é feito pelas cianobactérias, que fazem parte do fitoplâncton marinho, de água doce. Eles também realizam a fixação do nitrogênio, né? E introduzem no meio aquático. Muito bem. Galerinha, um dos compostos nitrogenados resultantes da fixação do nitrogênio, como já falei, é a amônia, que também é produzido. A amônia também é produzida como? Pela decomposição de proteínas que fazem parte dos restos orgânicos. Esse processo, essa decomposição de proteínas que fazem parte dos restos orgânicos, galerinha, ele é conhecido como amonificação, certo? Então essa decomposição das proteínas, certo? Que fazem parte de restos orgânicos que produzem a amônia é conhecido como amonificação. Então vejamos, galerinha, o que é nitrificação, na verdade? Bom, professor, a amônia está no solo. A amônia, ela é resultante dos excretas nitrogenados, da matéria orgânica, decomposição, de adubos nitrogenados. Então essa amônia que está no solo, ela vai sofrer o que, galerinha? Oxidação. E é transformada em nitrato pela atividade de bactérias. Bactérias são essas, quimiosintetizantes, autotróficas, que estão no solo. A nitrificação, galerinha, ela ocorre em duas etapas. Aí vem aquelas reações químicas. É quimiossíntese, não é fotossíntese. A nitrificação, ela ocorre em duas etapas. Todo mundo sabe. Nitrosação e nitratação. Não é isso? A nitrificação ocorre em duas etapas. Anotem. Nitrosação e nitratação. Nitrosação, galerinha, o que muda é quem faz a quimiossíntese. É a bactéria, ó. É a transformação de quem? Da amônia. A nitrosação transforma a amônia em nitrito. Nitratação transforma nitritos em nitratos. Mas ambas as reações é feita por bactérias. Nitrosação, transformação da amônia em nitrito. Nitrito, quimicamente, NO2-. Quem faz a quimiossíntese, no caso da nitrosação? Bactérias quimiosintetizantes do gênero, já está dizendo o nome, nitrosação, então, nitrosomonas sp. Tem outras, mas essa é a principal. Nitrosomonas sp. Galerinha, esse processo constitui a fonte primária de energia para essas bactérias quimiosintetizantes. Aí tem aquela formulazinha que vocês vão buscar também no Google Imagem. Nitrosação. Quem faz a quimiossíntese são bactérias do gênero nitrosomonas. Então, na nitrosação, transformação da amônia em nitrito. Nitratação, professor. Transformação de nitritos em nitratos. O que muda? Quem faz a quimiossíntese. Aí entra as bactérias quimiosintetizantes do gênero. Nitratação já está dizendo. Então, bactérias do gênero Nitrobacter sp. Certo? Então, nitratação, bactérias do gênero Nitrobacter sp. Nitrosação, bactérias do gênero Nitrosomonas sp. Fechadinho? Galerinha, fechando o ciclo do nitrogênio, tem bactérias no solo que realizam um caminho inverso. Esse nitrogênio, galera, ele tem que ser devolvido para a atmosfera. O que a gente chama de desnitrificação. Parte dos nitratos, em vez de ser absorvida com a água pelas raízes da planta, é transformado em gás de nitrogênio N2. Outra vez, galerinha. E é devolvido para a atmosfera. Esse processo é realizado também por bactérias. Então veja bem os gêneros. Bactérias do gênero
Pseudomonas. Galerinha, as Pseudomonas sp, que é uma bactéria anaeróbia facultativa. Então, quem devolve nitrogênio para a atmosfera, quem faz desnitrificação, são bactérias Pseudomonas. Muito bem, galerinha. Galerinha, já comentei em outras ocasiões, eu não me lembro bem, sobre uma relação que a gente chama de consociação. Quando eu falo do ciclo de nitrogênio, eu gosto de me referir a essa relação de consociação. Consórcio não é só de carro e de moto, não. É quando você planta, isso é uma forma natural de obter sais nitrogenados no solo. Você planta leguminosas, quem é fazendeiro aí sabe. Leguminosas, quem cria gado Nelore aí sabe. E você planta uma fileira de gramíneas. Gramínea capim, tem várias espécies. Com cuio da Amazônia, capim elefante, anapiê, braquiárias. Então, quando eu fazia veterinária, eu tinha aula de bromatologia, zootecnia, e a gente, na prática, conhecia essas espécies de gramíneas ou capim. Você planta uma fileira gramínea ou capim, na outra fileira você planta leguminosa, qualquer uma dessas que eu falei aí, né? Soja, feijão guandu, tem uma tal de leucena também, que tem aquelas vagezinhas, por isso que é leguminosa, com sementes. Então, nas raízes das leguminosas tem o quê? Aqueles nódulos com aquelas bactérias, no caso o rizóbio, né? Fora as bactérias do solo, que eu falei que são outros gêneros. Então, o que é que acontece? Essas leguminosas estão ali, não é à toa não, é justamente para fazer essa biotransformação, fixar o nitrogênio atmosférico, biotransformá-lo em sais nitrogenados, que vão alimentar este solo, nutrir o solo, fazendo com que as gramíneas que estão ali próximas, com suas raízes, vão absorver, junto com a água, claro, esses nutrientes, esses sais nitrogenados, e vão crescer com a sua composição foliar rica em proteínas para alimentar o gado. Galera, é uma forma natural de se obter proteínas para os animais. Então, isso já caiu em vestibular, faz tempo, eu acredito. Consociação, gramíneas e leguminosas. Fazendo um comentáriozinho aqui básico, né, galera? Então tá aí. Ciclo biogeoquímico falando sobre o ciclo do nitrogênio. Quer mais? Você quer mais? Vocês querem mais, né? Galera, podcast não pode ser assim muito extenso. Não pode. Ou você acha que pode? Eu acredito que não, né? Mas vamos ver se a gente comenta mais alguma coisa interessante. Pelo menos comentar aqui 2 ciclos biogeoquímicos, né? Em forma de questão. Foi questão do Enem. Olha, é um ciclo. Aí vocês vão colocar aí, vão identificar que ciclo que eu estou falando. Já está dizendo o nome, né? Tem uma questão do Enem que fala do ciclo da água, usado para produzir eletricidade, a água de lagos e oceanos. Irradiada pelo Sol, evapora-se, aí o ciclo, né? Dando origem a nuvens e se precipita como chuva. É então represada, corre alto e baixo e move turbinas de uma usina acionando geradores. A eletricidade produzida ela é transmitida através de cabos e fios e é utilizada em motores e outros aparelhos elétricos. Assim, para que o ciclo seja aproveitado na geração de energia elétrica, constrói-se uma barragem para represar a água. Aí vem a pergunta. Entre os possíveis impactos ambientais causados por essa construção, que construção? Barragem, né? Deve ser destacados. Pergunta do Enem, galerinha. Galerinha, as barragens que representam água provocam impactos ambientais. Todo mundo sabe disso. Nas áreas em que são construídas, ali no entorno, né?
Entre esses impactos, a gente sabe que destaca-se o alagamento de grandes áreas, provocando consideráveis desequilíbrios biológicos nas populações de diversos seres vivos que habitam ali o entorno dessas regiões ali, né? Nas regiões onde é feita a barragem. Inclui até as plantas, animais e micro-organismos. Então aqui uma resposta correta seria alagamentos e desequilíbrio da fauna e da flora. Foi uma questão do Enem. Uma outra questão, a falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida por meio de seus diferentes usos e consumos. As atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando, aí vem as alternativas, nós vamos logo na correta, alterando a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Então, uma coisa é a qualidade da água e outra coisa é a quantidade disponível. Vamos comentar? Veja bem. Galerinha, a falta de água doce disponível já é uma realidade. Não é verdade? Para milhões de pessoas em diversas regiões do planeta. O que a gente chama de atividade antrópica. As atividades humanas, elas têm interferindo muito no ciclo da água, na natureza, alterando esse ciclo. Não só a sua qualidade, né? Por exemplo, poluição dos rios, lagos, represas, mas também a sua quantidade disponível para o consumo das populações. Lógico, por meio de, por exemplo, consequência do crescimento populacional rápido em certas regiões. Então a quantidade também ela é alterada. O consumo irracional, vamos dizer assim, ou mal educado. Vamos colocar mal educado? Porque eu vejo cada situações aí, o cara lavando calçada com jato de água, por exemplo, sem utilizar o balde. Então uma coisa é qualidade, questão do Enem. Outra coisa é quantidade disponível para gerações futuras. Muito fácil, questão do Enem. Só interpretação, isso é que o Enem pede. Bom, uma outra questão aqui, também que foi do Enem, do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é se eles são provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção ela se caracteriza. Resposta correta, letra A. Vou comentar, que é importante. Pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico, no caso do petróleo, e anual, no caso da cana. Isso é fácil comentar. Galerinha, a diferenciação entre recursos naturais renováveis e não renováveis, todo mundo sabe. Está associada ao quê? A comparação entre o tempo, na verdade, de formação dessas fontes e o tempo de vida do ser humano. O petróleo, por exemplo. Todo mundo sabe que o petróleo se formou há milhões de anos em certas condições geológicas, né? E ele é classificado como um recurso natural não renovável. Já as culturas de cana-de-açúcar, mamonas, por exemplo, beterraba, podem ser renovadas anualmente. O milho, né? Portanto, esses recursos naturais é classificado como renovável. Essa é a questão batida. Show, 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 ciclo biogeoquímico. Basicamente, falamos aí da água, não é verdade? E principalmente do ciclo do nitrogênio. Podcast com 25 minutos. Ouçam, comentem, salve esses arquivos, galerinha, no PC de vocês. Organizem-se. Dê valor ao nosso podcast, compartilhe, comentem, senão o professor não faz mais. Amantes da biologia, abraços!